Olá, pessoal! Vamos lá começar a nossa última aula do curso. Hoje nós vamos falar sobre intervenção, sobre a proposta de intervenção, ou seja, o último parágrafo da sua redação. Espero que todos estejam bem, tenham aproveitado esse curso o máximo possível e estejam firmes para que a gente possa continuar até o dia do Enem. Então vamos lá. Vamos entender, conversar um pouquinho sobre o que é intervenção. Pessoal, sempre lembrem que cada parte do texto que você vai fazer, ele precisa estar subdividido em períodos. Aqui tem a sequenciazinha do que você vai estabelecer em períodos para o parágrafo de intervenção. Então, no primeiro momento, você deve elaborar a ideia central, desse parágrafo é o quê? Elaborar uma proposta de intervenção social para o problema abordado, ou seja, se o tema central lá da proposta for violência contra a mulher, então você vai trabalhar em uma solução para essa problemática. Outra coisa que vocês devem prestar bastante atenção é em respeitar os direitos humanos. O quesito respeitar os direitos humanos sempre esteve presente na redação do Enem. Antes, o que acontecia se você desrespeitasse os direitos humanos? Toda a sua redação seria invalidada. Você receberia uma nota 0. Agora, com algumas mudanças que aconteceram, e todo ano acontece uma mudança ou outra, o que foi decidido? Que não era justo o candidato fazer uma redação perfeita, estabelecendo todas as regras estruturais da escrita e por um detalhe, que é o desrespeito aos direitos humanos, essa pessoa zerar toda a redação. Foi decidido que se a pessoa for contra os direitos humanos, na intervenção, ela vai zerar somente a intervenção. Então, tomem cuidado quando for propor alguma coisa, certo? Sempre pensando relacionado aos direitos humanos. Então, o que seriam os direitos humanos? Pensem assim, toda a ação, toda proposta que você criar que for contra qualquer lei, qualquer princípio, qualquer bem-estar do ser humano, você vai estar infringindo os direitos humanos. Tá bom? Então, quando você criar uma estratégia e observar isso aqui vai contra alguma lei, isso daqui está muito agressivo, vai contra o direito de liberdade, o direito de expressão, aí você já liga a anteninha, não posso, senão eu vou zerar na minha intervenção. Pensando nesse ideal todo, você vai começar a estrutura do seu texto, que são esses dois segundos pontos. Esse primeiro ponto é para você pensar em como vai formular a redação, formular a sua intervenção, e esses dois são as partes estruturais da intervenção, que chamamos de período. Primeiro você reafirma a tese, em seguida você traz aqueles 5 elementozinhos básicos que nós já conhecemos. Por final, você pode concluir com uma frasezinha de desejo, aquelas frases clássicas, tá? Acabei não colocando aqui, vou colocar para vocês, para quando vocês forem olhar o slide, vou tirar esse ponto aqui para a gente entender que isso aqui é uma observação geral. A parte estrutural é essa daqui. Vou colocar aqui para a gente não se confundir. Pronto. Esse textinho inicial é a ideia central do que vocês devem estabelecer dentro da sua intervenção, e abaixo os 3 pontinhos que vão seguir se estabelece como a estrutura do parágrafo de intervenção. Primeiro você reafirma a tese, segundo apresenta as propostas de solução baseado nos 5 elementos, que vamos já conversar sobre eles, e por último você pode trazer uma frasezinha de desejo. Frase de desejo. Pronto, aqui é a estrutura do parágrafo de intervenção, esses 3 pontos. Ok, vamos lá dar continuidade. Fechou aqui, né? Vamos lá. Eu costumo dizer que a intervenção ela é a parte mais simples, pessoal, é a parte mais fácil que nós temos do nosso texto. Se ela é mais fácil, a gente vai trabalhar bastante em cima dela para que vocês internalizem essa estrutura e possa sempre que for
fizer um simulado, fizer a redação, sempre tirar nota 200 nessa competência, porque ela é a mais fácil. Por que eu digo isso? Porque ela está baseada em apresentar 5 informações básicas. Se eu sei que eu tenho que apresentar 5 informações básicas e eu sei como apresentar, é só eu colocar essas informações, é um passo a passo. Diferente da argumentação, que essa minha argumentação ela vai mudar, ela tem várias características, diferente da introdução também, que tem várias formas de você apresentar a problemática, certo? Então, apresentar a problemática tem várias formas, argumentar tem várias formas. Na intervenção é só você pegar essa ideia básica. Eu tenho que apresentar 5 elementos. É só eu contar, eu vou decorar quais são esses 5 elementos e eu vou preencher essas informações na minha intervenção. O que vale? Cada competência vale 200 pontos. Nós temos 5 competências, cada competência vale 5 pontos. Lembram lá do nosso primeiro módulo? Chegamos na competência 5, que ela está baseada somente em avaliar a tua intervenção. Se eu tenho 5 elementos, cada elemento vai valer uma pontuação para fechar os 200 pontos. Ou seja, cada elemento que eu coloco, ele vale 40 pontos e somando isso vai dar os 200 pontos. Combinado? 40, 80, 120, 160, 200. Ou seja, eu tenho que me prender a esses 5 elementos, não vou para nenhum canto, só penso nesses 5 elementos e coloco eles. Pronto, pessoal. Fechou a tua competência 5, tirou 200. Aí vocês vão ver como ela é fácil, tá? Então, garantam fechar esta competência. Primeira competência, eu gosto de seguir uma sequência, porque ela é a mais fácil de se compreender. Isso não quer dizer que eu possa desconfigurar essa sequência, mas isso só é legal quando a pessoa entende processos gramaticais e consegue desconstruir essa estrutura. Se você tem dificuldade com gramática, segue essa sequência que eu vou apresentar para você, porque vai ficar muito mais fácil de você apresentar os elementos, o corretor vai identificar eles com maior facilidade e ainda vai diminuir a quantidade de erros gramaticais. Tá bom? Então vamos lá. O que é o agente? Vamos pensar. Nós temos ali a proposta, delimitamos um tema central e discutimos problemas baseados nesse tema. Discutimos vários problemas. Chegando no finalzinho, o Enem diz assim: olha, você me trouxe tantos problemas, discutiu tantos problemas, argumentou, comprovou, mas agora eu quero que você solucione esses problemas. Agora, na intervenção, você vai trazer essa solução. E você precisa trazer quem? Primeiramente, um agente, me dizer quem vai solucionar esse problema, quem pode solucionar esse problema. A intervenção está baseada com os problemas que você já discutiu. Então, você vai ver, eu estou falando sobre o mercado de trabalho. Se eu estou falando sobre o mercado de trabalho, então quem poderia resolver os problemas relacionados ao mercado de trabalho? Aí você vai pensar, temos o Ministério do Trabalho, aí você vai pensar em todos os órgãos que estão relacionados com o Ministério do Trabalho. Perdão, que estão relacionados com a temática trabalho. E aí, primeiro que vem à mente, são os ministérios, que os ministérios são mais fáceis de lembrar. Então, você pode colocar, né? O Ministério do Trabalho deve fazer tal coisa. Então, sempre pensem qual é o meu tema e qual o agente que pode resolver. Então, agente, esses termozinhos que vocês vão ver a partir desse primeiro slide, são todos do manual do corretor. Então, o que diz lá no manual do corretor? Diz assim: agente é o elemento que identifica o ator social apontado para executar a ação que se propõe. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que agente é aquela pessoa que vai resolver o problema. Quem resolve o problema não sou eu, o candidato, mas sim eu vou identificar quem dentro do contexto social tem essa responsabilidade e pode criar ações para resolver o problema. Entendemos? Uma estratégia básica que a gente costuma fazer para que vocês lembrem desses 5 elementos é transformar em perguntas. Ou seja, eu chego na minha intervenção, como é que eu vou construir a minha intervenção? Eu vou responder 5 perguntinhas. E a pergunta que está baseada com o agente coloquei aqui, a pergunta a ser respondida para identificar o agente da ação proposta é quem executa? Ou mais resumidamente, quem
Quem vai resolver este problema? E logo embaixo eu coloquei os blocos, né? O governo, que é o clássico, o governo ele é um coringa, porque todos os problemas sociais, eles estão interligados com o governo. O governo tem a ação de resolver os problemas intrínsecos à sociedade. Então, se o Enem, lembramos, se o Enem traz um problema social para a gente discutir, eu posso colocar o governo. Posso colocar os ministérios, aí eu vou lembrar, os ministérios que são relacionados com a temática. Posso colocar ONGs, posso colocar a família, a mídia e outras instituições como geral, tanto pública quanto privada. Uma dica que eu dou, decorem um coringa para vocês, por exemplo, o governo ou instituições, a mídia, eles são coringas. A mídia, ela pode atuar com qualquer um. O governo e instituições direcionadas para o tema. Então, dois bem coringas que sempre pode utilizar, governo e mídia. A família também entra, a família também é coringa, certo? O que vocês vão ter que destrinchar ou lembrar na hora de colocar o agente é se forem utilizar ministério. Ah, estou falando da educação, que ministério eu vou utilizar? Ministério da Educação. Estou falando sobre a saúde, que ministério eu vou utilizar? Ministério da Saúde, certo? ONGs está muito relacionado com o contexto do meio ambiente, com elementos mais sociais, né, de cuidado com a população, por exemplo, a população rural, as populações mais carentes, os moradores de rua, está muito relacionado. Família cabe um pouquinho de tudo, principalmente quando está relacionado com o contexto educacional. A mídia cabe em todos e as instituições vocês vão ter que pensar em mais ou menos como o ministério, vão ter que pensar em instituições específicas para aquela problemática. Combinado? Aí a minha dica é, fechem em dois coringas, por exemplo, o governo, posso sempre utilizar o governo em parceria com o ministério e posso utilizar sempre a mídia. Combinado? Então vamos lá, ver exemplos. Exemplo, como vocês podem fazer? Teve uma aulinha que nós falamos sobre os elementos nulos. Existe na intervenção elementos nulos que isso é o quê? Não é uma regra que o Enem pede, é a forma como os candidatos escrevem. Infelizmente, o candidato sabe, tem conhecimento dos 5 elementos, porém escolhe uma palavra que essa palavra anula o elemento em que ela apresentou. Se eu falei para vocês que o agente ele vai estar baseado nesses 5 elementos, que é o governo, ONG, família, mídia e dentro do governo inclui ministérios, eu vou focar nesses elementos. Tá? Eu não vou pensar em uma outra palavra, eu vou pensar em palavras que estejam focadas dentro desses 5 elementos. Então vamos lá para cá. Vamos pensar no exemplo, já que eu adentro a questão da nulidade. Como é que eu vou fazer? Então, a pessoa começou aqui, ó. Ademais, que é um conectivo, é importante que o Estado, ele está relacionado com quais desses elementos? O governo. Então, colocou-se o Estado. E olha, entre vírgulas, em parceria com as escolas. As escolas estão em que bloco aqui? As escolas estão no bloco de instituições. Aí quando eu falo instituições públicas ou privadas, dentro desse cenário, nós temos as escolas públicas e temos as escolas particulares. Estão pegando aí a vibe? Então, esse exemplo aqui, ele está baseado no governo, que é o próprio Estado, e está baseado em uma parceria com as escolas, que são instituições. Uma dica, pegaram aí, né? Então, eu estou utilizando o meu agente baseado nesses 5 elementos. Ou seja, não fujam desses 5 elementos. São informações, são agentes que estão relacionados a esses 5 elementos. Vamos lá. Então, a pessoa utilizou o Estado, utilizou em parceria com as escolas. Anota aí uma dica gramatical. Quando vocês utilizarem em parceria com alguém, essa expressão vai vir entre vírgulas. Porque a função real dentro da estrutura é do Estado. Então, olha aqui, diz assim, ó, o Estado, vem aqui, o Estado, o que o Estado vai fazer? O Estado promova. Então, a ação é do Estado. Aqui, quem está aqui entre vírgulas vai fazer só uma parceria. Então, olha a dica. Eu coloco a parceria entre vírgulas e o verbo que vem em seguida fica no singular.
Então, por esse exemplo, a gente já identifica que estamos utilizando, sim, dentro dos 5 elementos que eu propus ali no slide anterior. E vocês devem seguir sempre isso. Agora, o que é aquilo que eu estava falando de nulidade? O que é que vocês não vão fazer, que são os elementos nulos? Por exemplo, se eu falei que você tem que utilizar esses 5 elementos, informações baseadas a esses 5 elementos, quando você utiliza, por exemplo, você diz assim, quem é que vai resolver o problema? Alguém vai resolver esse problema. Mas eu sei quem é que vai resolver esse problema? Alguém. Quem é esse alguém? Pode ser qualquer pessoa, qualquer órgão, qualquer entidade, não sei quem é. Quando eu não sei quem é, você está anulando o seu agente. Então você coloca uma palavra ali dizendo que parece que é um agente, porém ele não é. Porque ele está anulando. Você está se auto-anulando. Então eu digo, alguém? Quem é esse alguém? Eu digo, ninguém? Quem é esse ninguém? Alguns, uns e outros, uns ou uns e outros. Você. Estão vendo que são palavras vagas? O alguém é palavra vaga, ninguém, alguns, uns e outros são todas palavras vagas. A palavra você, ela tem até um referencial. Mas quando eu coloco você vai resolver o problema, o corretor que está lendo diz assim, vale, para tudo, sou eu que vou resolver o problema? Então você acaba trazendo tanto um erro gramatical, quanto você anula o seu agente, porque o corretor não vai saber de quem você está falando. Então evitem isso. E infelizmente, gente, os textos que eu avaliei de vocês nas férias do nosso simuladinho, alguns candidatos apareceu com elementos nulos. Então tomem cuidado com isso. Para não cair nesse erro, o que a gente faz? Fechou nesses 5 pontos aqui, certo? Outro ponto aqui, ó. O segundo ponto que faz o elemento virar nulo. Verbo no modo imperativo, desde que não haja vocativo. Ou seja, o que é isso? Eu digo, um verbo no imperativo é quando eu estou mandando, né? Promova. Esse aqui no exemplo anterior, promova. Promova é um verbo no imperativo. Eu estou mandando alguém fazer algo. O verbo está lá. Aí você diz, mas o verbo no imperativo está aqui, por que isso aqui não é nulo? Porque olha o complemento, ó. Verbo no modo imperativo, desde que não haja um vocativo. Aí eu pergunto para vocês, quem é o vocativo deste verbo? Quem é que vai produzir a ação é o Estado. Se eu não tivesse colocado o nome Estado e colocado só o verbo no imperativo, aí seria nulidade, porque ele não tem realmente. O que acontece aí? Tem um verbo que ele indica que alguém vai fazer algo, porém este alguém não aparece. Se esse alguém não aparece, não é nem que seja nulo, é porque ele não está ali, tá? Porque o verbo ele indica que alguém vai fazer, mas você não colocou alguém, então não está ali, não vale. Ou seja, de novo, para não cair nesses erros, para não utilizar essas palavras, fecha nesses 5 pontos aqui. Combinado? Entendemos aí o agentes? Vamos lá para a ação. A ação é o famoso o quê? O que eu vou fazer? Então eu tenho um problema. Como é que eu vou resolver esse problema? O que eu vou fazer para resolver esse problema? Então o que diz lá na cartilha? Ação é o elemento que diz respeito à ação prática apontada pelo participante como necessário para a solução do problema apresentado pelo tema. Ou seja, o que é que vai ser feito para resolver o problema? Qual é a pergunta? O que deve ser feito? É a sua ação. Lembra dessa palavra que é ação, é o que você vai fazer. Pelo nomezinho, quando eu digo ação, já me lembra uma classe gramatical, me lembra o verbo. Se a ação indica verbo, olha a dica, como é que eu vou iniciar a ação? Com um verbo. Olha aqui, a pessoa falou assim, o Estado. O Estado, olha como é que eu começo minha ação aqui, ó, com o verbo promova. Então, quando eu tenho o verbo, eu já sei que é a ação. Porque se é a ação, eu vou começar com o verbo. Combinado aí? E aí temos a frasezinha clássica, o que deve ser feito. Vamos ver exemplos. Nós temos o exemplo 1, que diz assim, portanto,
Nós podemos começar logo a intervenção com o conectivo, em seguida apresentar o agente e depois o que? A ação. Então nós temos, portanto, o conectivo, o governo federal, que é o agente, deve, olha o verbo, deve criar. Se tem um verbo aí, eu já sei que isto é a ação. Deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Pronto, já temos o nosso agente e já temos a nossa ação. E lembrando, anota aí, a ação sempre começa com o verbo. Olha o exemplo 2, para a gente reafirmar isso que eu estou falando. Dessa forma, conectivo é necessário, você pode colocar uma palavra de relevância para enfatizar mais sobre aquilo que você está falando. Quais são as palavras de relevância? Anota aí. É necessário, é primordial, é viável, é relevante. Falei relevante? Acho que falei. Anotem essas palavras. Essas palavras elas dão ênfase à sua escrita. Então, dessa forma, é primordial, é necessário, é relevante, é mister que o governo. Aí nós temos o governo. O governo, que é o agente. Aí o que ele vai fazer? Olha o verbo, crie. Crie é o verbo. Então, se tem um verbo aí, é a ação. Crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados. Tá bom? Aqui, um detalhezinho com a palavra governo. O governo sempre vai vir com letra maiúscula quando eu estiver me referindo ao governo, né? Portanto, o governo federal, que eu tô falando lá do governo federal, ela é uma entidade, então coloca. E aqui no segundo, é necessário que o governo, ele também está se referindo a uma entidade. Então, nesse caso aqui, também vai ser letra maiúscula. Quando eu não estiver me referindo ao governo como uma entidade, for mais geral, aí eu coloco em minúsculo. Ops, tá bom? Então, o que nós estamos falando aqui? É que a tua ação, ela vai sempre começar com um verbo. Então, aqui, deve criar e crie leis. Então, criar mecanismos de proteção, criar leis. Combinado? Vamos lá. Neste caso, também, como na ação existem elementos nulos, aqui também na ação existem elementos nulos. Então, quais são os elementos nulos que a gente vai evitar? Lembre assim, se eu quero trazer uma ação, tem que ser uma ação mesmo, algo que pode ser feito, eu sei o que é. Então, diz assim, criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Então, é criar mecanismos, ações, e aí isso vai ser detalhado mais à frente. Em seguida, a pessoa disse leis. Olha como é concreto dizer leis. Leis eu sei o que é palpável, certo? Eu sei o que é. Esses mecanismos, os mecanismos estão um pouquinho aberto, mas quando eu digo de proteção para as pessoas, eu já delimito um pouco mais o que são esses mecanismos de proteção. Tá? Por isso que esse daqui ele entra também como algo palpável, porque quando entra esse complemento de proteção das pessoas, eu consigo já visualizar o que são esses mecanismos. Mas o interessante mesmo é que você diga quais são os mecanismos. Esse aqui só não se torna nulo porque a pessoa utilizou o complemento nominal que é de proteção para as pessoas para completar a ideia de mecanismos. Se eu coloco só mecanismos e não dou essa ideia de complementação, ele poderia se tornar nulo. Esse segundo exemplo ele já é mais direto, ele diz leis. Olha como eu sei o que é, eu sei que são leis. Mas eu não sei o que são mecanismos. Eu preciso de um complemento para eu entender o que são esses mecanismos. Esses dois são exemplos de como você pode fazer. E eu indico, olha só a dica, que você seja direto. Diga, eu quero uma lei, eu quero criar um projeto educacional, eu quero criar um projeto com um ciclo de encontros e palestras, eu quero criar eu quero desenvolver práticas de esporte. Eu quero construir hospitais, construir locais para treinamento de pessoas que precisam entrar no mercado de trabalho, tá? Então, coisas palpáveis que eu consigo visualizar. Essa é a dica.
Quando é que o elemento ação se torna nulo? Olha essa frase aqui, ó. Estes obstáculos devem ser superados de imediato. Criatura de Deus, eu já sei que precisa ser superado, eu já sei que precisa ser solucionado. Não precisa me dizer. Eu quero que tu me dê a ação. Quando tu fala, devem ser superados de imediato, isso já é a pergunta, você tem que responder. Eu já sei que tem que ser superado, mas qual é a ação para ser superada? Tá vendo como não tem algo palpável aí? Eu não sei. Tu só tá me dizendo, tem que superar. Isso é o que o Enem está te pedindo. O Enem está pedindo, você tem que superar este problema, então me dê uma ação. E você não deu a ação. Segundo ponto, e isso as pessoas utilizam muito, esse segundo ponto, medidas são necessárias. É a mesma ideia da primeira, eu digo, medidas são necessárias. Eu sei que medidas são necessárias, criatura, mas qual é a medida? Tá vendo que não tem aqui a medida, só diz medidas são necessárias, mas quais são as medidas? Se eu falasse assim, medidas de proteção, medidas de alimentação, medidas educacionais. Eu estou utilizando um complemento nominal que justifica a palavra medidas. Mas está vendo que a palavra medidas está vindo sozinha? Medidas são necessárias. Ela não tem um complemento nominal para justificar ela estar ali. Quando eu digo medidas, que medidas são essas? Eu não sei quais são as medidas. Então elas se tornam nulas. Aí, de novo, essa terceira aqui está no mesmo esquema, só mudou a forma de escrever. É necessário que o poder público tome uma medida. Poder público tome uma medida. Eu digo assim, vai governo, te vira, resolve o problema. Não quero saber como, eu quero que você resolva. Não, não posso dizer isso. Às vezes a gente fala isso, né? Eu quero que o governo resolva o problema, não quero saber como ele vai resolver. Ou a gente fala isso para as pessoas mais próximas da gente, né? Resolva o problema, não quero saber como você vai resolver. Mas o Enem, ele quer saber como você vai resolver. Então eu não posso dizer, vai, toma uma medida. Você tem que dizer para o governo qual a medida você vai tomar. Vamos lá para o outro. Olha a palavrinha você aqui, ó. A 4. Talvez a solução seja autoconsciência. Você deve fazer o filtro do que é realmente bom para você e seus filhos e não ser filtrado. O você, ele tanto se anula como agente, porque a pessoa começa ali. Você deve fazer o filtro, colocou você como agente, que é realmente bom para você e diz o você aqui como se ele fosse a ação. Então você é o agente, você é a ação. Você não é nada, tá? Você nem pode ser agente, nem você pode ser a ação. Você pode escrever a redação e você pode propor informações fortes que digam realmente o que pode ser feito. Essa é a sua função, tá? O quinto ponto tá aqui, ó, liberte-se dessa manipulação. Então você está mandando alguém se libertar. O corretor, eu leio essa frase aqui, ó, como corretora, eu digo, liberte-se. Eu tenho que me libertar de quê, né? De quê? Então, liberte-se. Tá vendo que eu tô dizendo liberte-se? Liberte-se dessa manipulação de comportamento. Mas, olha só, como é que eu vou me libertar? Você não me disse. A ação que eu quero saber é como eu vou me libertar. Olha só como fica diferente, ó. Você fala assim, é necessário que o governo federal crie ações de intensificação educacional para que os jovens se libertem do comodismo e desenvolvam uma consciência crítica. Tá vendo como eu utilizei o liberte-se de uma forma que foi coerente, que deu sentido, que trouxe informação? Então tomem cuidado com essas palavras e com outras também que vocês podem utilizar, só dando a ideia. Tá vendo que tudo aqui é só dar uma ideia e não dizer o que realmente se quer? Porque o objetivo central aqui é você dizer realmente o que pode ser feito. Tá bom? Então tome cuidado. O exemplo que vocês vão utilizar é esse, principalmente o ponto 2, que ele já está mais direto. Esse primeiro ponto você precisa do complemento nominal para entender o que são esses mecanismos e evitem ideias que só dão dar uma ideia de desejo. Faz e pronto. Não dá a dica, né, do que pode ser feito. Pessoal, vai pausando, vai anotando as informações que eu estou trazendo extra, tá bom? Para vocês compreenderem o que realmente eu estou falando.
Modo e meio. O modo e meio, vamos prestar bem atenção nisso aqui, porque às vezes as pessoas costumam, a maioria dos candidatos costumam a confundir a ação com o modo meio, tá? Eles não são parecidos. Então pensa só, a ação é aquilo que eu vou realizar, tá? É como eu vou resolver o problema, é a ação, né? O modo e o meio é a execução, é o meio pelo qual eu vou alcançar a ação. Por isso que ele é chamado modo e meio. Então vamos lá, modo e meio é o elemento que diz respeito à maneira ou aos recursos pelos quais a ação será realizada. Então, se eu peço aqui nesse exemplo para criar uma lei, eu quero que crie uma lei. Em seguida, eu posso dizer, é preciso dizer como essa lei vai ser criada. Então, crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados. Aí você pensa, certo, eu quero uma lei, mas como é que eu vou criar essa lei? Através da organização de grupos de estudos que possam fazer pesquisas e mapeamentos sobre o assunto e, em seguida, escrever os artigos da lei. Estão entendendo? Então eu pedi para criar uma lei. Criar uma lei, aí você vai pensar, qual é o passo a passo para criar uma lei? Eu preciso criar um grupo, eu preciso estudar a legislação, principalmente a Constituição Federal, porque as leis que nós temos hoje, leis, pareceres, decretos, são todos relacionados à Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Então, eu preciso organizar um grupo, eu preciso fazer um estudo da lei vigente, eu preciso fazer um estudo também em mapeamento da problemática a qual eu vou trazer a lei. Então, olha só, vários elementos que você está dizendo qual é o meio que o governo, aqui nesse caso, vai trilhar para criar uma lei. Anota isso aí, pessoal. Então vamos lá. Definimos o que é modo e meio. A pergunta é: como se executa? Duas palavrinhas-chave para vocês diferenciar ação de modo. É a palavra ação, que é o agir, e a execução, que é o executar, colocar ele para funcionar. Então, as perguntas que vocês podem fazer aqui no modo e meio é como se executa e por meio do quê? Vamos ver o exemplo. Anota aí uma coisinha. Eu falei para vocês que quando o agente, aparece logo o agente. O governo, a ação aparece com um verbo. O nome ação já indica verbo, então aparece com um verbo. O meio vai aparecer com um dos conectivos. Anota aí. Através, por meio, por intermédio. Tá vendo que essas palavras já indicam o meio pelo qual eu vou alcançar a minha ação? Então anote aí essas palavrinhas. Por meio, por intermédio, através. Olha que eu marquei em negrito e olha que começa logo com a palavra através de projetos. Então eu vou para vocês verem aqui, ó. Portanto, conectivo, é necessário, a palavra de relevância, que os governos, está vendo como é no geral, eu posso utilizar no singular, porque eu não estou determinando um governo específico. Quando for um governo específico, como no exemplo anterior, governo federal, eu tenho que utilizar em letra maiúscula, porque é o nome do órgão. Mas eu estou utilizando no geral, então não é o nome de um órgão, não é um título, então eu utilizo no minúsculo. É necessário que os governos. Conectivo, necessário, palavra de relevância, governo, o teu agente. Tem uma junção aí, aliados às multinacionais responsáveis pela fiscalização e gerenciamentos de redes sociais, vírgula. Isso aí é só a parceria. Agora vai aparecer o verbo, que o verbo vai indicar a minha ação. Demonstrem. Essa pessoa utilizou aqui, tá vendo que colocou demonstrem e vírgula, entre vírgulas colocou o meio. Essa pessoa utilizou o deslocamento da estrutura oracional. Lembra quando a gente estava falando de argumentação, que um dos quesitos para você fechar a competência argumentativa é fazer esse deslocamento na parte argumentativa, em algum trecho do seu texto, e eu indiquei para vocês que fizessem isso no conectivo.